A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, mais um alimento espiritual. Nós conhecemos pela palavra de Deus que a palavra de Deus é o nosso alimento, porque o próprio Jesus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E hoje, meus irmãos, eu te convido a abrir a tua Bíblia no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 14, aqui no versículo 1, em uma conversa aqui, Jesus e os discípulos, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, meus irmãos, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, aqui Jesus deu aos discípulos motivos pelos quais seus corações não deviam se turbar. No mundo pode haver muitos motivos para um coração turbado: preocupação financeira, um acontecimento trágico, uma doença prolongada. Mas Jesus Cristo, ele deu remédio para o coração turbado, para o coração preocupado. Qual é o remédio? Qual foi o remédio que Jesus deu? Qual é o remédio que Jesus deixou na santa palavra dele para nós nos alimentarmos, meus irmãos? Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então este é o alimento, é o remédio para este coração turbado, para esse coração preocupado. É crer em Deus, crer em Jesus Cristo também, o Filho de Deus. E Paulo, meus irmãos, ele conhecia a paz de Deus. Em vez do coração turbado, Paulo, ele diz, em tudo, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, Paulo, ele aprendeu, meus irmãos, seja qual fosse o estado que ele se encontrasse, ele deveria estar contente. E qual era o motivo pelo qual Paulo entendeu que em qualquer situação que ele se encontrasse, ele deveria estar contente? No livro de Filipenses, capítulo 4, e versículo 13, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. E aqui no versículo 2 do capítulo 14 de João, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, Jesus, ele diz que tem várias moradas no céu, e se não tivesse, ele iria preparar para estarmos junto com ele. E aqui no versículo 4, Jesus diz, mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E aí Jesus diz no versículo 6, Jesus diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, que caminho é esse que Jesus fala aqui, que ele é o caminho, meus irmãos? Que caminho é esse?
Jesus, ele é o caminho que conduz à salvação. Jesus é o caminho certo. Jesus, ele é o caminho menos procurado, mas é o caminho mais seguro. E como é esse caminho, meus irmãos? É estreito, é espinhoso e é o caminho menos fácil. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, nós encontramos também uma passagem, aqui Mateus 7, versículo 13, Jesus dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Então, por que Jesus, ele é o caminho? Por que Jesus diz que ele é o caminho? Jesus usa uma metáfora, né, para expressar que ele é o enviado de Deus. Jesus é o único Senhor e Salvador. Ele não é o caminho enganoso. Meus irmãos, e quando é que nós devemos entrar por esse caminho? Você que me ouve, que ainda não aceitou, não entregou ainda a sua vida a Jesus, ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus, ele só é Salvador de quem ele também é Senhor. Ele quer que você aceite ele como único e suficiente Senhor e Salvador de tua vida. Então, qual é o momento quando nós devemos entrar por esse caminho? O momento, a hora, meus irmãos, é hoje, é agora. É neste momento, porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence somente a Deus. Então, outra pergunta: como entramos nesse caminho? Como é que nós entramos nesse caminho? Quando nós aceitamos ele, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Quando invocamos o nome dele, do Senhor, que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos de todo o coração, e quando nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida. Nós vamos estar lendo esses versículos aqui, Romanos 10, glória a Deus, louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Romanos, capítulo 10, aqui no versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos confessar o nome de Jesus Cristo com a nossa boca e crer com o coração. E, meus irmãos, nós entramos por esse caminho também quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Nesse mesmo livro de Romanos, no mesmo capítulo 10, se você ver o versículo 16, aqui o versículo 17 diz assim, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus ainda diz que ele é a verdade. Ele diz no versículo 6,
do capítulo 14 de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Então, o que é a verdade, meus irmãos? Verdade significa conhecimento, ideia ou proposição que está de acordo com o real. Então, Jesus, ele é a verdade que liberta. Está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Então, nele está a verdade. Ele é a própria verdade. E Jesus ainda diz que é também a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é a vida? Jesus disse, meus irmãos, que a vida, que ele é a vida, né? Ele diz que é a vida. Então, quem não está com Jesus está morto espiritual. E por que Jesus é a vida? É porque em Jesus não há morte. Ele venceu a vida. Em Jesus não há morte. Nós podemos ler no livro de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João 11, capítulo 11, versículo 25, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Glória a Deus. Então, Jesus, ele é a vida. E a palavra de Deus também diz que ele venceu a morte. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53 a 57. Os irmãos podem estar conferindo. Então, Jesus, ele está vivo para sempre, porque ele nos dá a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele estava certo quando se define como caminho, verdade e vida, porque realmente Jesus, ele é tudo isso. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É como se Jesus, ele é um caminho. É como se você, quando você não conhece Jesus, através da Bíblia Sagrada, você conhece. Primeiro você aceita Jesus Cristo e você vai ler a palavra de Deus e você vai conhecer realmente quem é Jesus, que você não conhecia. E Jesus diz que ele é o caminho para te levar para o céu, para te levar até Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, é como se você estivesse perdido em um caminho sem saber para onde vai, sem saber encontrar, sem saber onde está a sua casa. E você ali perdido nas trevas, na escuridão, sem encontrar. Quando de repente alguém te mostra a luz que é Jesus Cristo, então a pessoa pega na tua mão, te ajuda a encontrar a tua casa. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Ele diz que é a verdade porque o resto é tudo mentira. Então, o ser humano, ele tem um manual que é a palavra de Deus. E ele diz que é o caminho, a verdade e a vida também, meus irmãos, porque quem não está com Jesus está morto espiritual. Mas Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância, que a Bíblia diz. E Jesus, ele é a luz. Então, meus irmãos, abra o teu coração, receba a palavra de Deus. Amém? E eu ainda quero encerrar esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?